É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui no pós-jogo. Atlético 0, Tombense 0. O Galo conseguiu não vencer a Tombense aqui na Arena MRV. Terceiro empate seguido. Pode ser, porque igual foi ano passado, né? Ano passado aí 3 empates e tudo, e depois começou a vencer e foi campeão. Mas o Campeonato Mineiro ainda tem mais jogos, né? O Galo ainda pega América, Cruzeiro, Pouso Alegre, Atlético e Itabirito. Os adversários mais fáceis, na teoria, já foram enfrentados. Mas esse empate mostra muitas coisas. Primeiro, o empate mostra aí que o Atlético precisa urgente se reforçar, de fato. O centroavante traz o Cassier, é bom jogador, goleador, prepara bem as jogadas, o que hoje o Hulk não conseguiu fazer. Traz então o Cassier, precisa de mais um meia articulador também. Volta no Assad, traz o Assad, ou então traz um melhor. Mas assim, o Atlético precisa se reforçar, mas eu acho que a cobrança também tem que começar a ser no Sampaoli. Eu sei que muitos não gostam que fala isso, eu sei que muitos não querem que a gente cobre o Sampaoli, porque é o queridinho, porque pediu o Sampaoli, não pode dar o braço a torcer. Eu não pedi, deixando claro, não pedi o Sampaoli. Mas assim, o trabalho do Sampaoli é muito fraco, gente. Não conseguiu ganhar da Tombense. E hoje com o time titular. Time titular, não era time misto, reserva, nada. Time titular. E não conseguiu vencer a Tombense. Jogo em que o Galo tem 17 finalizações contra 11 do time de Tombos. Embora o Tombense já não jogue em Tombos já há algum tempo, né? 71% de posse de bola para o Galo, 29% para o Tombense. O segundo tempo mostra a superioridade do Atlético, 9 finalizações contra 2 do adversário. O problema é que se o resultado persistir, o Atlético vai para o terceiro jogo com 3 empates consecutivos. Se não conseguir ganhar do Tombense, vai ganhar do Palmeiras, do próprio rival e dos outros? Do jeito que está jogando e do jeito que começou o ano? É para sequência, porque para ganhar da Tombense era obrigação, com esse time excelente tinha que ganhar. Tinha que vencer a Tombense, mas não conseguiu. Então, gente, tem que repensar muita coisa, tá na hora de cobrar o Sampaoli. Muita gente não quer, não gosta, não, acha, não. Hoje a questão não é só os reforços, como eu disse, é para a temporada. Mas hoje, para o jogo de hoje, não é reforço. Com o que estava em campo e quem entrou, a gente tinha que vencer. Mas também a cobrança tem que ser no Sampaoli e nos jogadores também, que foram mal tecnicamente. É o terceiro jogo apenas da temporada. E nós vamos, daqui a pouco eu vou falar, é apenas o 10º jogo da temporada. É apenas o 20º jogo da temporada. Gente, o Brasileirão está chegando. O Brasileirão já está chegando. Que agora começa em janeiro. E aí, nós vamos ficar até quando? Nós vamos ficar até quando? Na desculpa agora. Não ganhou do Tombense em casa. Em casa, com a sua torcida. A gente não conseguiu ganhar da poderosa Tombense. O time misto lá do rival ganhou deles fora de casa. E já está jogando muita bola. A gente não está conseguindo jogar bola. Criou, eles também criaram. Eles botaram bola na trave. Não preciso ver os números. Eu tenho certeza que o Galo finalizou mais, que o Galo criou mais oportunidades. Mas contra Tombense em casa, se não fizer isso também, aí é demais, né? Aí é demais. Então, assim, eu acho que hoje a crítica tem que ser maior no trabalho fraco do Sampaoli. Mais uma vez, mexidas aí bizarras, não sabe o que faz. Coloca um por outro, é isso aí. Mudanças, leitura de jogo péssima do Sampaoli sempre. Mas também nos jogadores, porque não conseguir fazer um gol e vencer Tombense em casa, ter 3 rodadas, a gente não consegue ser líder de um grupo fraquíssimo no Mineiro. Aí agora tem sequência, América e Cruzeiro. A torcida no final estava pedindo que era o raça do time todo, não era nem isso. É o canto que tem, eu entendo, mas não era nem raça. O time correu, o time lutou, o time tentou, mas o time é limitado, o time é mal treinado. E para a sequência da temporada, a cobrança tem que continuar, tem que contratar. O Torreira é 10 milhões, então paga 10 milhões, porque vale e está precisando. O Cassier paga o que tiver que pagar. O Assad, não quis pagar 5 no Assad, pô.
Então, assim, tá na hora de realmente tirar o escorpião do bolso, gastar, porque gastou mal ano passado. Se não tivesse gastado tão mal ano passado, não precisaria estar tendo que gastar agora. O Diego Discovery. Boa noite, Nicola. Atlético Mineiro oficializa a contratação do meio-campista Vitor Hugo. Ex-Flamengo contrata até o final de 2030. Esse negócio foi anunciado agora há pouco. O Galo usou suas redes sociais para confirmar. Quinta contratação do Atlético. Operação do Vitor Hugo, deixa eu só confirmar aqui nas minhas anotações, mas, se não me engano, foram 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Leonardo Limeira, fala-se muito de Luigi no Galo. Não acredito muito. Também não me parece algo natural, mas o Palmeiras tem deixado vazar a notícia de que ele topa negociar o Luigi. Isso não significa que com o futebol brasileiro, até porque o Luigi vem sendo monitorado por times de fora. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras havia recusado 3 propostas pelo Luigi. Então, mais natural que o Luigi, se for para sair, saia para fora, tá? Vamos lá para a missão complicada, difícil hoje, de escolher a estrela do jogo. Chegou a hora de votar, hein? 0 para o Galo, 0 para o Tombense. Igor Tepe. Para mim não é tão difícil não. Todas as jogadas de perigo do Atlético ou as principais jogadas de ataque do Galo saíram dos pés dele, Bernard. CJ. O meu voto é o mesmo do Igor, mas eu acho difícil. Mesmo assim. Eu acho muito difícil. É bem difícil. É o menos pior aí, Bernard. Tá certo. Ô, Madeirinha, você o voto? Eu concordo com o Igor. Muito fácil hoje. Bernard. Bernard, hein? Eu não tenho como não votar no Bernard. Eu já falei dele enquanto no intervalo a gente ouviu alguns áudios aqui. E é bom reforçar, gente. Respeitamos a opinião de todo mundo. E às vezes o futebol é assim mesmo. Você busca detalhes aqui, não consegue encontrar quem é que foi destaque no jogo. Você busca números aqui para corroborar o voto no Bernard. Eu falei aqui durante o segundo tempo, junto ali do Scarpa e do Lodge, tinha maior nota do SofaScore antes da saída do Scarpa. Nenhuma vitória no Campeonato Mineiro, no Campeonato Estadual, e nenhum clássico ainda, hein? O Atlético jogou contra Betim, contra o Norte de Montes Claros e hoje contra o Tombense. Olha, temos que analisar também desempenho, não só o resultado, mas não acho que o desempenho também se sobressaia, tá? Mas, taticamente, o time ainda não se encontrou. Diante de toda a fragilidade dos adversários, o Atlético ainda não conseguiu sobressair, não conseguiu controle absoluto, envolver seus adversários, criar várias chances de perigo durante o jogo. Hoje até falei aqui 3, 4 chutes em que o Atlético finalizou em direção ao gol do Tombense, mas ainda muito pobre. Claro, começo de temporada, ok, o Atlético já não terminou bem, né? O Campeonato Brasileiro no ano passado, brigando para não cair, tirando alguns jogadores que foram destaque. Não dá para você esperar que apareça da noite para o dia, né? De uma virada de uma temporada ruim para outra, que o time se transforme numa máquina. Isso não vai acontecer, por isso são feitas contratações e o técnico vai trabalhando, buscando encaixe, buscando um entrosamento, um coletivo melhor dos seus comandados. Isso ainda não aconteceu, aliás, longe disso. Talvez lá, por início do Campeonato Brasileiro, uma semana que vem já tem 2 clássicos, já tem o América, que empatou com o Itabirito, mas vem fazendo uma campanha muito melhor que a do Atlético, melhor até que a do Cruzeiro, tá? Porque o Cruzeiro perdeu um jogo e ganhou 2. O América empatou 1 e ganhou 2. Então, vai ser uma semana complicada para o Atlético, porque tem o América na quarta-feira e depois tem o Cruzeiro clássico aqui na Arena MRV no domingo. E aí é bom que o Atlético já tenha buscado mais entrosamento, a parte física melhorado bastante. O São Paulo já possa contar com os outros jogadores contratados que estão chegando, que ainda não puderam estar hoje aqui relacionados. Mas foi um jogo muito pobre, muito abaixo daquilo que se espera, mesmo para um começo de Campeonato Mineiro contra adversários do interior. Não foi um jogo contra o América, contra o Cruzeiro. Tombense costuma complicar para os times da capital, é verdade, mas não foi um time que levou tanto perigo assim. Teve uma bola na trave, uma outra jogada de bola aérea que levou algum perigo, mas
o Atlético não sofreu com o Tombense, pelo contrário, o Atlético sofreu com o sistema defensivo do Tombense. Com dificuldade de fazer as tabelas, sem opção de 1 contra 1. Hoje o Dudu não conseguiu fazer, o Cueja entrou no lado errado do campo, só foi corrigido no finalzinho, quando o Dudu veio para a direita, e aí não era nem o Dudu para estar aqui no lado direito. Para mim o Dudu tinha que jogar como atacante dentro da área, junto com o Hulk, quem devia estar aqui do lado direito, ou ainda o Scarpa para fazer esses cruzamentos, ou mesmo o Alan Minda, que é um jogador da ponta direita, que poderia ter entrado no jogo, não precisava nem sair o Natanael, poderia seguir como lateral, é a questão de opção também. Mas aí, de repente, é um jogador que ainda está sem condição? Também pode ser isso. A gente não tem essa informação, a gente não pode ver treino, a imprensa não pode mais acessar treinos do Atlético, então fica complicado dizer. Mas é um jogador da posição que poderia, se tiver uma condição aceitável, jogar no lado direito e ser uma opção melhor do que o Coelho pelo lado direito. Coelho é lado esquerdo, gente, lado esquerdo. Andrade, o que poderia ter sido feito de diferente no jogo de hoje para que esse 0-0 não fosse o placar, em especial sob a ótica atleticana, né? Porque foi o time que teve uma superioridade numérica aí por uma parte considerável do jogo. Ô Cirilo, o Atlético não fez um grande jogo, mas ele criou o suficiente para pelo menos vencer por 1-0, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo não criou absolutamente nada. Na segunda etapa, com 5 minutos, já tinha 2 chances. Uma o Bernard perdeu na cara do gol e teve uma outra que a bola bateu na trave, ficou até aquela dúvida se tinha entrado, mas realmente não entrou. O Atlético criou algumas oportunidades. O goleiro do Tombense foi muito bem, mas faltou também o melhor poder de finalização, aquele capricho, mas ainda assim o Atlético também poderia ter tido mais volume, especialmente a partir do momento em que o zagueirão do Tombense foi expulso. Porque aí o Atlético ele ocupou completamente o campo de ataque, porque não precisava se preocupar tanto com os contra-ataques do Tombense, que pouco atacava depois disso, tanto que o Sampaoli, ele tira o Natanael e coloca o Coelho. Quando o Atlético perdia a bola, o Coelho voltava para ser um lateral. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele ficava no campo de ataque mesmo como um ponta pelo lado direito. A grande preocupação, Cirilo, eu nem acho que seja o jogo de hoje. As vaias da torcida aqui, eu acho que tem muito a ver pelo passado e pelo futuro. Pelo passado, que eu diga, pela temporada de 2025, que não foi uma boa temporada. O Atlético foi finalista da Copa Sul-Americana, mas não fez uma grande campanha, apesar de ter chegado à final. Fez um campeonato brasileiro muito ruim. Então, o ano termina com a desconfiança, e com toda razão, da torcida. E o futuro, porque daqui a pouco tem campeonato brasileiro. Então, assim, é normal o time não estar voando, o time ainda estar longe do ideal nessa época do ano. Eu não esperava o Atlético voando hoje. Só que, nos anos anteriores, a gente falava assim, poxa, tem muito tempo ainda para o time evoluir, né? O time ainda vai se encaixar lá para abril, maio, início do campeonato brasileiro. A tendência já era que o time estivesse em outro nível. Só que agora a análise é diferente. É daqui 10 dias tem estreia no Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor tem toda razão de estar preocupado. Poxa, como é que o Atlético vai estar daqui 10 dias? E o torcedor que está mais preocupado também com o Campeonato Mineiro, ele pensa até antes. Como é que vai estar o Atlético daqui poucos dias contra o América e daqui uma semana contra o Cruzeiro? Porque é clássico. E aí pode ser Mineiro, pode ser Copa do Brasil, pode ser o que for. Pode ser brasileiro, o que for. Qualquer competição. Um clássico sempre tem uma pressão maior e o nível de exigência é altíssimo por vencer, por ter uma atuação melhor, mas principalmente por resultado. Então, a evolução este ano, ela tem que ser muito mais rápida. E aí o Atlético ainda tem lacunas no elenco. A gente tem visto que o Atlético está no mercado. Até aqui, as contratações que fez, elas foram boas, mas tem lacunas. O Atlético precisa desse primeiro volante urgente. O Atlético precisa de um camisa 9, o Atlético precisa de um zagueiro, e se for ainda mais criterioso, se a gente for ainda mais chato assim, precisaria de mais um meia também. Então, tem algumas lacunas no elenco, sendo que daqui a pouquinho já tem Campeonato Brasileiro, então é compreensível a preocupação. Não acho que é momento para criar aqui crise, terra arrasada, acho que é longe disso, mas daquele alerta que já tá ligado, pelo que foi a temporada de 25 e porque a temporada de 26 é atípica. Daqui 10 dias tem brasileiro, tem estreia contra o Palmeiras aqui na Arena MRV. Torcida não tem nenhum direito de reclamar. Foi pedido dela esse técnico limitado.
teimoso, burro, que não consegue ver o óbvio. Se vier um Treu semana que vem, não será surpresa, será previsível, patético. De fato, a torcida infernizou para ele vir, né? Isso é fato. Xaropinho, Beto, esse Cassierra, carreira toda 129 gols, centroavante. Rogério Ceni tem 131, mais que ele, pô. Tô com o pé atrás, se vier vamos torcer, mas sei não. Xaropinho, ele tem 28 anos, dá uma olhada no número de gols que eu tenho falado isso, número de gols que o Veguete tinha quando ele chegou no Vasco. Dá uma olhada, era mais ou menos isso. E ele já tinha uns 34, 33 anos, tá? E o Cassierra não faz só centroavante, não. Prepara muita jogada para os outros atacantes, tem qualidade para jogar fora da área, é um bom centroavante sim, tá? O Drone falando, o Hulk sem vontade, dá para ver, some para lá, chega. Eu não sei se está sem vontade, mas dá margem para o torcedor achar, porque foi muito mal tecnicamente, né? O Christopher, se não ganhar do Tombense, que o Cruzeiro ganha de com um time B e C em casa e com o time titular, vai ganhar de quem? O rapaz falou que é um absurdo, verdadeiro fiasco. Mesmo time, mesmo esquema do ano passado. Alguém avisa Sampaoli que reforço é para ser usado. Cansado desse time de 25. Não tem entrado o Alaminda para mim, é um absurdo mesmo, cara. Luiz Silva, Beto, não dá para ter Igor Gomes e Scarpa, sair. Pois é, o Lucas está aí 1,90. O Thiago falou, cadê os comprados da GDR agora, que falaram que não estavam preparados para ficar sem esse aposentado do Hulk? Eu estou preparado há 2 anos para expulsar esse cara do meu galo. Tá aí bravo, Thiago. O Lucas Nogueira, desse jeito, não classifique e briga para não cair. O brasileiro, o tempo do Sampaoli já deu. O futebol mudou muito em 5 anos. Cara, uma coisa que eu acho, né, Tanaka? Já vou continuar lendo os superchats aqui, mas uma coisa que eu vejo e acho, e você deve ter informação, esse negócio de, Sampaoli, gente, Sampaoli não sai nem a pau, irmão, esquece isso. A gente tem que cobrar ele, criticar, cobrar, mas achar que ele vai sair, os jogadores estão vindo muito por conta dele, né, Tanaka? Não, sem chance, tá, gente? E falar de saída de Sampaoli agora, vocês vão gastar saliva e perder tempo de vida é à toa. A chance de Sampaoli sair do Galo agora, acho que a gente não tinha nem que discutir isso aqui, porque é zero. Isso é chance zero, gente, Sampaoli sair agora. Fala, Massa, fechando aqui nosso último vídeo de hoje, com o nosso pós-jogo. Deixa o seu comentário aí, tá bom? Deixa o like para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Você ainda não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, tá bom? É muito importante para toda vez que sair uma notícia você ser avisado, tá? Você sempre vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no elenco, sempre em primeira mão, tá bom? Então, senta o dedo aí no sininho de notificação, que é muito importante, tá? Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no jogo de hoje, tá bom? No espaço de comentário do canal, é muito importante a participação de todos, tá? Mais uma vez, obrigado a todos, vou ficando por aqui, um forte abraço. E é isso aí, força pro Galão. Valeu, Massa!